Bem-vindo ao programa História para Dormir. Aqui, fazemos uma jornada pelo tempo para que você possa adormecer facilmente e proveitosamente. Não se esqueça de se inscrever e dar um like imediatamente. Ao final da palestra, você estará dormindo profundamente. Feche os olhos. A história já está começando. Hoje, vamos mergulhar na história do Islã, o crescente que iluminou ciências. Imagine um mundo onde as estrelas são mapas detalhados guiando viajantes através de vastos desertos. Onde bibliotecas guardam centenas de milhares de manuscritos contendo conhecimentos de matemática, astronomia, medicina e filosofia que seriam impensáveis em outras partes do mundo. Um mundo onde estudiosos debatem Aristóteles enquanto desenvolvem novos métodos para curar doenças, onde poetas compõem versos de amor enquanto cientistas medem com precisão o diâmetro da Terra. É difícil acreditar que enquanto a Europa mergulhava na Idade das Trevas após a queda de Roma, uma civilização florescente criava as bases para a ciência moderna em terras que se estendiam da Espanha até a Índia. Esta é a história do Islã, uma fé que nasceu no deserto da Península Arábica no século VII e rapidamente se expandiu para criar um dos maiores impérios que o mundo já viu. Um império onde o conhecimento era valorizado como um tesouro divino, onde bibliotecas e universidades precederam suas contrapartes europeias em séculos. E onde a busca pela compreensão do universo era considerada uma forma de adoração ao Criador. Nossa história começa em Meca, uma cidade comercial na Península Arábica, por volta do ano 570 d.C., quando nasceu Muhammad ibn Abdullah. Órfão desde cedo, Muhammad cresceu para se tornar um mercador respeitado, conhecido por sua honestidade e integridade, ganhando o apelido de Al-Amin, o confiável. Aos 40 anos, enquanto meditava em uma caverna chamada Hirá nos arredores de Meca, Muhammad relatou ter recebido revelações divinas através do anjo Gabriel. Estas revelações, que continuariam pelos próximos 23 anos, foram posteriormente compiladas no Alcorão, o livro sagrado do Islã. A mensagem inicial de Muhammad era simples: havia apenas um Deus, Allah em árabe, e todos deveriam se submeter à sua vontade. De fato, a palavra Islã significa submissão ou rendição a Deus. Ele pregava contra a adoração de ídolos praticada pelos árabes da época, defendia a justiça social, cuidado com os pobres e órfãos, e proclamava um dia do julgamento quando todos responderiam por suas ações. Esta mensagem monoteísta radical desafiou diretamente os interesses estabelecidos em Meca, cuja economia dependia em parte de peregrinos que vinham adorar os 360 ídolos abrigados na Caaba, um santuário cúbico no centro da cidade. As elites mercantis de Meca inicialmente ridicularizaram Muhammad, depois o perseguiram ativamente e a seus seguidores. Em 622 d.C., sob ameaça crescente, Muhammad e seus companheiros fugiram para a cidade de Yatrib, mais tarde renomeada Medina, um evento conhecido como Hijra, migração, que marca o início do calendário islâmico. Em Medina, Muhammad estabeleceu a primeira comunidade muçulmana, criando uma constituição que garantia direitos a todos os cidadãos, incluindo judeus e pagãos. Ele agora era não apenas um profeta, mas também um líder político e juiz. Após vários conflitos com Meca, incluindo batalhas significativas como Badr e Uhud, os muçulmanos eventualmente conquistaram Meca em 630 d.C. Muhammad então removeu os ídolos da Caaba, dedicando-a ao culto exclusivo de Allah. Até sua morte em 632 d.C., o Islã havia se espalhado por quase toda a Península Arábica. A morte de Muhammad criou uma crise imediata de sucessão. Ele não havia deixado instruções claras sobre quem deveria liderar a comunidade muçulmana, após sua partida. Um grupo acreditava que a liderança deveria permanecer na família do profeta, especificamente com seu primo e genro Ali ibn Abi Talib. Outros argumentavam que a comunidade deveria selecionar seu líder mais capaz. Esta divisão eventualmente levaria a maior cisão no Islã, entre sunitas, que aceitaram a liderança dos califas eleitos, e xiitas, que reconheciam apenas Ali e seus descendentes como líderes legítimos. Inicialmente, o primeiro grupo prevaleceu. Abu Bakr, um dos primeiros e mais próximos companheiros de Muhammad, foi escolhido como o primeiro califa, sucessor. Durante seu breve reinado de 2 anos, Abu Bakr conseguiu manter unida a comunidade muçulmana e suprimir revoltas tribais que ameaçavam fragmentar o jovem Estado Islâmico. O segundo califa, Umar ibn al-Khattab, 634-644 d.C., supervisionou a primeira grande onda de expansão islâmica. Sob sua liderança, os exércitos muçulmanos conquistaram vastos territórios do Império Bizantino e Sassânida, incluindo a Síria, Egito, Iraque e partes da Pérsia.
O mar estabeleceu instituições administrativas que seriam fundamentais para governar este império em rápida expansão, introduzindo um sistema de bem-estar social e enfatizando a justiça imparcial. Foi assassinado em 644 por um escravo persa. O terceiro califa, Utan-i-Bafan, 644-656 d.C., supervisionou a compilação da versão padrão do Alcorão, garantindo que o texto sagrado fosse preservado em sua forma original. Seu califado também viu expansão territorial contínua, mas tensões internas começaram a surgir. Acusações de nepotismo e corrupção levaram a uma rebelião que culminou com o assassinato de Uta em 656. Ali ibn Abi Talib finalmente se tornou o quarto califa, 656-661 d.C., mas sua ascensão foi contestada, resultando na Primeira Guerra Civil, Fitna. Após anos de conflito, Ali também foi assassinado, e Muavia, governador da Síria e parente de Uta, estabeleceu a dinastia Omíada, transferindo a capital para Damasco e transformando o califado em uma monarquia hereditária. Sob os Omíadas, 661-750 d.C., o Império Islâmico atingiu sua maior extensão geográfica, estendendo-se da Espanha no oeste até as fronteiras da China e Índia no leste. No entanto, os Omíadas enfrentaram críticas por favorecerem árabes em detrimento de muçulmanos não árabes, Mawali, e por ostentação que muitos consideravam contrária aos princípios islâmicos. A insatisfação finalmente explodiu na Revolução Abássida de 750 d.C., que derrubou os Omíadas e estabeleceu a dinastia Abássida. Apenas um príncipe omíada, Abd al-Rahman, escapou do massacre que se seguiu, fugindo para a Espanha, onde fundou um emirado omíada independente que mais tarde se tornaria o Califado de Córdoba. Os Abássidas, 750-1258 d.C., transferiram a capital para a recém-fundada cidade de Bagdá, que rapidamente se tornou o centro intelectual e cultural do mundo. Diferentemente dos Omíadas, os Abássidas enfatizavam sua conexão religiosa com o profeta, como descendentes de seu tio Abbas, e adotaram uma política mais inclusiva em relação a muçulmanos não árabes, particularmente persas, que ganharam influência significativa na nova administração. O apogeu do poder abássida ocorreu durante os reinados de Harun al-Rashid, 786-809 d.C., e seu filho Al-Mamun, 813-833 d.C. Harun é lembrado nas lendárias histórias de As Mil e Uma Noites como o califa que vagava disfarçado pelas ruas de Bagdá para compreender as condições de seus súditos. Sob seu governo, o império desfrutou de prosperidade sem precedentes e desenvolvimento cultural. Al-Mamun, por sua vez, é célebre por fundar a Casa da Sabedoria, Bait al-Hikma, uma combinação de biblioteca, academia e centro de tradução que catalisaria a Idade de Ouro Islâmica. A Casa da Sabedoria simboliza perfeitamente a atitude da civilização islâmica medieval em relação ao conhecimento. Estudiosos muçulmanos, cristãos, judeus e zoroastrianos trabalhavam lado a lado, traduzindo obras gregas, persas, indianas e siríacas para o árabe. Textos de Aristóteles, Platão, Euclides, Galeno, Hipócrates e outros que haviam sido esquecidos na Europa cristã foram preservados e estudados. Mais importante, estes trabalhos não foram meramente traduzidos, mas criticamente avaliados, corrigidos, expandidos e transformados, formando a base para novos avanços em praticamente todas as disciplinas conhecidas. A abordagem islâmica para o conhecimento foi moldada por vários fatores. Numerosos versos exortam os crentes a contemplar o universo como sinal da criação divina. Um hadith, dito, atribuído ao profeta Muhammad afirma: a busca do conhecimento é obrigatória para todo muçulmano. Outro declara: a tinta do estudioso é mais sagrada que o sangue do mártir. Estas tradições inspiraram uma cultura que valorizava o conhecimento acima de quase tudo. Segundo, o Império Islâmico medieval era extraordinariamente cosmopolita, abrangendo territórios que haviam sido centros de diversas civilizações antigas, grega, romana, persa, egípcia, babilônica, indiana. Os muçulmanos herdaram e sintetizaram tradições intelectuais ricas e variadas. O comércio extenso e as peregrinações religiosas facilitavam o intercâmbio de ideias através de vastas distâncias. Terceiro, a ênfase islâmica na unidade de Deus, Tawhid, incentivava uma visão do universo como um sistema unificado, coerente e inteligível, governado por leis naturais consistentes, uma perspectiva altamente conducente à investigação científica. As contribuições islâmicas para a ciência durante esta era dourada são tão numerosas que apenas um resumo é possível aqui. Na matemática, estudiosos muçulmanos refinaram e desenvolveram enormemente o sistema numérico indiano, incluindo o conceito crucial do zero.
O próprio termo algoritmo deriva do nome do matemático persa Al-Khwarizmi, cujo livro Al-Jabr deu origem à palavra álgebra. Seu trabalho essencialmente fundou a álgebra como um campo distinto da matemática. Outros matemáticos muçulmanos desenvolveram a trigonometria, descobriram soluções para equações cúbicas, exploraram sequências numéricas, como os números de Fibonacci, embora esta descoberta tenha sido independente, e fizeram importantes contribuições à teoria dos números e geometria. Omar Khayyam, hoje mais conhecido no Ocidente como poeta, fez avanços significativos na álgebra e estabeleceu as bases do que mais tarde se tornaria geometria não euclidiana. Na astronomia, cientistas muçulmanos construíram os observatórios mais precisos de seu tempo e catalogaram meticulosamente as estrelas e seus movimentos. Eles corrigiram muitos dos erros no modelo geocêntrico de Ptolomeu, embora tenham mantido seu quadro básico. Al-Battani calculou o ano solar com um erro de apenas 2 minutos e 22 segundos. Em Samarcanda, Ulugh Beg compilou tabelas astronômicas tão precisas que permaneceriam insuperáveis por séculos. Astrônomos como Ibn al-Shatir desenvolveram novos modelos matemáticos para explicar os movimentos planetários que eram notavelmente semelhantes aos que Copérnico usaria mais tarde. De fato, há evidência sugerindo que Copérnico pode ter conhecido o trabalho de Ibn al-Shatir. Outros, como Al-Biruni, até consideraram a possibilidade de um modelo heliocêntrico, embora não tenham abandonado completamente o geocentrismo. A ótica foi revolucionada pelo polímata Ibn al-Haytham, conhecido no Ocidente como Alhazen, cujo livro de ótica estabeleceu os fundamentos da ótica física moderna. Ele refutou a teoria de que os olhos emitem raios visuais, demonstrando corretamente que vemos objetos porque eles refletem luz para nossos olhos. Ele realizou experimentos detalhados com lentes e espelhos, estudou o olho humano, e até descreveu uma câmera obscura. Sir Isaac Newton citaria Ibn al-Haytham como uma influência importante. A medicina islâmica medieval estava séculos à frente de sua contrapartida europeia. Os hospitais islâmicos, bimaristãs, foram as primeiras instituições médicas verdadeiras do mundo, com alas especializadas para diferentes doenças, médicos e enfermeiros em tempo integral e bibliotecas médicas. Muitos tinham salas de aula onde estudantes aprendiam medicina através de instrução direta e prática clínica. Ibn Sina, Avicena, talvez o mais famoso médico do mundo islâmico, escreveu o Cânone da Medicina, uma enciclopédia médica monumental que permaneceu o texto médico padrão na Europa até o século XVII. Ele descreveu corretamente a anatomia de muitos órgãos, detalhou inúmeras doenças e seus tratamentos, e até reconheceu a natureza contagiosa de tuberculose e outras infecções, séculos antes de o Ocidente aceitar a teoria dos germes. Al-Razis escreveu o primeiro tratado sobre varíola e sarampo, estabelecendo critérios de diagnóstico claro. Ibn al-Nafis descobriu a circulação pulmonar do sangue 300 anos antes de William Harvey, frequentemente creditado com esta descoberta. Cirurgiões muçulmanos desenvolveram instrumental cirúrgico sofisticado, algumas peças notavelmente semelhantes a ferramentas modernas, e realizavam operações como remoção de cataratas e cesarianas. A química, ou alquimia como era conhecida então, deve seu próprio nome à palavra árabe alquimia. Cientistas muçulmanos refinaram e expandiram significativamente os métodos experimentais desenvolvidos pelos gregos e egípcios. Jabir ibn Hayyan, Geber, é frequentemente considerado o pai da química moderna. Ele enfatizava a importância da experimentação e desenvolveu técnicas como destilação, cristalização, sublimação e evaporação que permanecem fundamentais para a química até hoje. Ele também descobriu ácidos fortes como o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Al-Razi classificou substâncias em minerais, vegetais e animais, e distinguiu entre álcalis e ácidos. Ele introduziu o uso de equipamento de laboratório ainda reconhecível em laboratórios modernos. Al-Biruni descreveu com precisão o peso específico de muitos minerais e metais, usando métodos impressionantemente precisos. Na física, cientistas islâmicos investigaram mecânica, hidrostática e teorias de movimento. Ibn Bajjah, Avenpass, desenvolveu uma teoria de força e movimento que influenciaria Galileu séculos depois. Al-Kazini estudou a mecânica de centros de gravidade e escreveu extensivamente sobre equilíbrio e movimento. Em geografia e exploração, viajantes muçulmanos exploraram terras tão distantes quanto Escandinávia, África Central, China e as ilhas do Sudeste Asiático. Al-Idrisi criou um dos mapas mundiais mais precisos de seu tempo para o rei normando da Sicília, Roger II. Ibn Battuta, talvez o maior viajante da história antes da Era Moderna, percorreu mais de 75 mil milhas ao longo de quase 30 anos, visitando o equivalente a 44 países modernos e registrando suas observações detalhadas.
Al-Biruni calculou a circunferência da Terra com notável precisão e até especulou sobre a existência de terra no que hoje chamamos de Américas. Os geógrafos muçulmanos desenvolveram instrumentos avançados de navegação, incluindo versões aprimoradas do astrolábio, e seus mapas e guias foram essenciais para as explorações europeias posteriores. A engenharia e tecnologia floresceram no mundo islâmico medieval. Engenheiros muçulmanos construíram sofisticados sistemas de irrigação, incluindo norias, rodas d'água e canats, aquedutos subterrâneos. Al-Jazari, um engenheiro mecânico brilhante, descreveu dezenas de dispositivos mecânicos em seu livro do conhecimento de dispositivos mecânicos engenhosos, incluindo bombas de água, relógios de água e até máquinas automáticas que poderiam ser consideradas precursoras dos robôs modernos. Os Banu Musa, 3 irmãos trabalhando no século IX, escreveram o livro de dispositivos engenhosos, detalhando mais de 100 dispositivos mecânicos e seus mecanismos. Em locais como a Espanha Islâmica, engenheiros desenvolveram moinhos de vento e moinhos de maré para aproveitamento de energia renovável. A civilização islâmica medieval tinha uma economia sofisticada e sistemas comerciais que se estendiam da Espanha à China. Os mercadores muçulmanos desenvolveram técnicas comerciais avançadas, incluindo cheques, letras de câmbio, parcerias e formas primitivas de seguro e crédito. O termo tarifas vem do árabe tarif, e alfândega deriva de al-diwan, refletindo a influência das práticas comerciais islâmicas na Europa. Além das ciências naturais, estudiosos islâmicos fizeram contribuições pioneiras às ciências sociais. Ibn Khaldun, frequentemente considerado pai da sociologia e historiografia modernas, desenvolveu teorias sofisticadas sobre coesão social, desenvolvimento de civilizações e ciclos históricos em sua obra-prima Muqaddima, Prolegômenos. Ele enfatizava a importância de evidência empírica e análise crítica de fontes históricas, antecipando métodos modernos de pesquisa histórica. A filosofia islâmica engajou-se profundamente com questões fundamentais sobre a existência, conhecimento, ética e a relação entre fé e razão. Filósofos como Al-Farabi, Ibn Sina e Ibn Rushd, Averroes, tentaram reconciliar os ensinamentos islâmicos com a filosofia grega, particularmente Aristóteles. Seus comentários e elaborações sobre textos filosóficos clássicos, posteriormente traduzidos para o latim, desempenharam um papel crucial na revitalização da filosofia europeia durante o final da Idade Média e Renascimento. A teologia islâmica, Kalam, desenvolveu argumentos sofisticados sobre a natureza de Deus, livre-arbítrio versus determinismo, e a relação entre atributos divinos e essência divina. Teólogos como Al-Ash'ari e Al-Maturidi formularam ortodoxias teológicas que permanecem influentes até hoje, enquanto a escola Mutazilite representava uma abordagem mais racionalista para questões teológicas. O sufismo, a tradição mística do Islã, floresceu durante este período com figuras como Al-Ghazali, Ibn Arabi e Rumi desenvolvendo perspectivas profundas sobre espiritualidade, transformação pessoal e a relação íntima entre humanidade e divindade. A poesia sufi, particularmente em persa e turco, criou algumas das maiores obras literárias da história mundial, explorando temas de amor divino através de metáforas de amor humano. A literatura em língua árabe produziu obras-primas como As Mil e Uma Noites, uma coleção de contos populares, fábulas e histórias ambientadas em todo o mundo islâmico. A poesia árabe, já altamente desenvolvida antes do Islã, alcançou novos níveis de sofisticação com poetas como Al-Mutanabi e Abu Nuwas. A literatura persa renasceu sob o patrocínio islâmico, com o épico Shahnameh de Ferdowsi preservando a história e mitologia pré-islâmica do Irã. Poetas persas como Hafez, Sa'adin e Omar Khayyam criaram obras que permanecem amadas e largamente lidas até hoje. Novas formas literárias surgiram em outras línguas do mundo islâmico, incluindo turco, urdu e diversas línguas africanas. A música islâmica desenvolveu teorias sofisticadas de composição e performance. Ziryab, músico da Espanha Islâmica, revolucionou a música andaluza, adicionando a quinta corda ao alaúde e estabelecendo padrões para performance musical que influenciariam toda a Europa. Teóricos musicais como Al-Farabi escreveram tratados detalhados sobre harmonia, ritmo e acústica. As artes visuais islâmicas evitaram representações figurativas em contextos religiosos, desenvolvendo em vez disso padrões geométricos incrivelmente complexos, desenhos florais estilizados e caligrafia elaborada. A arquitetura islâmica criou algumas das estruturas mais impressionantes do mundo medieval, incluindo a Grande Mesquita de Córdoba, a Mesquita Azul em Istambul e o Taj Mahal na Índia. Artesãos muçulmanos desenvolveram técnicas sofisticadas em cerâmica, vidro, trabalho em metal, têxteis e encadernação de livros. Este florescimento extraordinário do conhecimento e criatividade ocorreu em um contexto de relativa tolerância religiosa, pelo menos pelos padrões medievais.
Judeus e cristãos, como povos do livro, Al-Kitab, recebiam proteção legal como dhimis no mundo islâmico. Embora sujeitos a certas restrições e impostos especiais, jizya, eles podiam praticar sua religião, manter seus sistemas legais para assuntos internos e participar ativamente na sociedade como médicos, estudiosos, comerciantes e até funcionários do governo. Esta posição protegida, embora subordinada, contrastava fortemente com o tratamento de minorias religiosas na Europa medieval, onde judeus frequentemente enfrentavam perseguição severa e expulsão. Muitos judeus fugiram da Europa cristã para terras islâmicas, onde encontraram maior segurança e oportunidade. Figuras como Maimônides, talvez o maior filósofo judeu medieval, floresceram no ambiente relativamente tolerante do mundo islâmico. No entanto, seria um erro idealizar esta tolerância. O status e tratamento de não-muçulmanos variavam significativamente por local e período, às vezes deteriorando-se em discriminação aberta ou até perseguição. A realidade histórica, como sempre, é mais complexa que qualquer narrativa simplista de harmonia interreligiosa ou opressão sistemática. É importante notar que a Era de Ouro Islâmica não foi monolítica ou estática. O vasto império rapidamente se fragmentou em múltiplos estados, alguns dos quais rivalizavam ou até lutavam entre si. Enquanto o Califado Abássida em Bagdá nominalmente reivindicava autoridade sobre todo o mundo sunita, na prática diversos reinos independentes emergiram: o Califado Omíada em Al-Ândalus, Espanha Islâmica, a dinastia Fatímida, xiita, no Egito, várias dinastias iranianas como Samânidas e Buídas, e mais tarde impérios como os Seljúcidas turcos. Longe de impedir o progresso cultural e científico, esta fragmentação política frequentemente o estimulava, já que governantes competiam pelo prestígio de patrocinar grandes estudiosos e artistas. Centros de aprendizado floresciam de Córdoba a Cairo, Bagdá, Isfahan, Samarcanda e além, cada um com suas especialidades e tradições distintas. O período abássida inicial, séculos 8x, viu o foco principal na preservação e tradução do conhecimento antigo. O período médio, século X13, representou o ápice da originalidade científica islâmica, quando estudiosos muçulmanos não apenas assimilaram o aprendizado anterior, mas fizeram avanços pioneiros em muitos campos. O período posterior, séculos 13 e 16, viu crescente isolamento entre diferentes regiões do mundo islâmico e gradual desaceleração da inovação científica, embora com notáveis exceções como o Observatório de Ulugh Beg em Samarcanda no século XV. A Era de Ouro Islâmica enfrentou vários desafios significativos ao longo dos séculos. As Cruzadas, século X13, trouxeram conflito prolongado com a Europa cristã, especialmente no Levante. Embora o impacto direto sobre centros de aprendizado tenha sido limitado, as Cruzadas intensificaram tensões religiosas e desviaram recursos que poderiam ter apoiado empreendimentos científicos. Muito mais devastadoras foram as invasões mongóis no século XIII. Em 1258, Hulagu Khan, neto de Genghis Khan, capturou Bagdá, matando o último califa abássida e supostamente tantos habitantes que o rio Tigre correu preto com a tinta de livros destruídos e vermelho com sangue dos estudiosos. Embora esta descrição seja parcialmente hiperbólica, o saque de Bagdá representou um golpe significativo do qual o centro do mundo islâmico nunca se recuperou completamente. Os mongóis posteriormente se converteram ao Islã e se tornaram patronos da cultura e ciência islâmicas, mas o centro de gravidade intelectual havia se deslocado. A Pérsia, Ásia Central, Índia e Império Otomano emergente tornaram-se novos centros de aprendizado, enquanto o mundo árabe gradualmente perdeu sua posição preeminente. Os séculos XIV a XVI viram desenvolvimentos contraditórios. Por um lado, imensos impérios islâmicos, otomano, safávida e mogol, controlavam vastos territórios, criando estabilidade que permitia o florescimento cultural. Grandes inovações artísticas, arquitetônicas e literárias ocorreram neste período. Por outro lado, a liderança científica gradualmente passou para a Europa, que estava experimentando seu próprio renascimento, parcialmente alimentado pelo conhecimento recuperado do mundo islâmico. Diversos fatores contribuíram para este relativo declínio científico. A fragmentação do mundo islâmico ao longo de linhas sectárias, particularmente sunita-xiita, reduziu a cooperação intelectual. O comércio cada vez mais se deslocava das rotas terrestres euroasiáticas para rotas marítimas controladas por potências europeias, diminuindo a prosperidade de muitos centros islâmicos tradicionais. Algumas regiões experimentaram crescente conservadorismo intelectual, com maior ênfase na preservação do conhecimento existente do que na inovação radical. No entanto, é importante evitar generalizações excessivas sobre declínio.
Regiões específicas continuaram a fazer contribuições significativas à ciência e tecnologia até o período moderno. O Império Otomano, em particular, manteve instituições científicas sofisticadas, adaptando-se seletivamente a ideias e tecnologias europeias enquanto preservava tradições islâmicas estabelecidas. O colonialismo europeu dos séculos XIX e XX foi um golpe profundo para a autonomia intelectual e cultural islâmica. Potências coloniais frequentemente desmantelavam ou marginalizavam instituições educacionais tradicionais, impondo modelos europeus que, embora proporcionando acesso à ciência moderna, frequentemente alienavam estudantes de seu próprio patrimônio intelectual. A atual reaproximação com o patrimônio científico islâmico é parte de um projeto mais amplo de descolonização intelectual no mundo muçulmano. Acadêmicos, educadores e formuladores de políticas estão trabalhando para recuperar e celebrar as contribuições islâmicas para a ciência mundial, não apenas como fonte de orgulho cultural, mas como base potencial para renascimento científico contemporâneo. Quando consideramos as extraordinárias realizações da Era de Ouro Islâmica, várias lições emergem. Primeiro, a civilização islâmica medieval demonstra a falsidade da suposta dicotomia entre ciência e religião. Para muitos estudiosos islâmicos, a investigação científica era literalmente uma forma de adoração, revelando a magnificência da criação divina. A busca por conhecimento era vista como um mandamento religioso, não como ameaça à fé. Segundo, o caso islâmico ilustra a importância de cosmopolitismo e intercâmbio intercultural para o avanço intelectual. A disposição dos estudiosos muçulmanos para buscar conhecimento de qualquer fonte, grega, indiana, persa, chinesa, enquanto adicionavam suas próprias percepções e inovações, criava um sistema de aprendizado dinamicamente sincrético. Este espírito de engajamento aberto contrasta fortemente com tradições intelectuais mais insulares e autorreferenciais. Terceiro, o patrocínio institucional foi crucial. Califas, sultões, emires e mercadores ricos estabeleceram bibliotecas, observatórios, hospitais e madraças, escolas, criando infraestrutura necessária para empreendimentos científicos prolongados. Valorização social do conhecimento significava que estudiosos desfrutavam de alto status e apoio material. Finalmente, a civilização islâmica demonstrou o poder do que hoje chamaríamos abordagem interdisciplinar. Os maiores intelectuais muçulmanos raramente se especializavam em um único campo. Ibn Sina era simultaneamente médico, filósofo, astrônomo e poeta. Al-Biruni contribuiu para matemática, astronomia, física, geologia, geografia, farmacologia e história. Esta visão holística do conhecimento permitia conexões e percepções que ultrapassavam fronteiras disciplinares. As contribuições islâmicas para a ciência mundial permanecem embutidas no próprio vocabulário da ciência moderna. Além de álgebra e algoritmos já mencionados, termos como álcool, alchemy, alcali, azimuth, elixir, nadir, talco, zenite e muitos outros derivam do árabe. As estrelas Aldebaran, Altair, Deneb, Betelgeuse. As contribuições islâmicas para a ciência mundial permanecem embutidas no próprio vocabulário da ciência moderna. Além de álgebra e algoritmos já mencionados, termos como álcool, alchemy, alcali, azimuth, elixir, nadir, talco, zenite e muitos outros derivam do árabe. As estrelas Aldebaran, Altair, Deneb, Betelgeuse e dezenas de outras retêm seus nomes árabes, lembrando silenciosamente o tempo em que astrônomos muçulmanos mapeavam meticulosamente os céus. Mais substantivamente, métodos experimentais islâmicos, ênfase em observação empírica e precisão matemática estabeleceram fundamentos para o que eventualmente se tornaria o método científico moderno. O trabalho de Ibn Haytham em ótica, por exemplo, não apenas avançou conhecimento sobre luz e visão, mas também demonstrou uma abordagem sistemática à investigação científica que antecipou metodologias posteriores. Para entender completamente a ciência islâmica medieval, precisamos considerar algumas das instituições educacionais e sociais que a apoiavam. A madraça, frequentemente traduzida simplesmente como escola ou faculdade, era na verdade um complexo educacional sofisticado, geralmente endossado como instituição religiosa, VAC, que proporcionava educação gratuita. Embora o currículo fosse centrado em estudos religiosos como jurisprudência islâmica, fiqh, teologia, Kalam, e estudos do Alcorão e Hadith, também incluía frequentemente o que chamaríamos hoje de ciências seculares, astronomia, matemática, medicina, lógica e literatura. A Madrasa Nizamiya em Bagdá, fundada em 1065, é frequentemente considerada a primeira universidade propriamente dita do mundo. Precedendo Oxford e Paris por mais de um século,
oferecia bolsas de estudo para estudantes, alojamento no campus e um corpo docente pago. Seu modelo seria replicado em todo o mundo muçulmano. As bibliotecas islâmicas medievais ultrapassavam em muito seus contemporâneos europeus. A Casa da Sabedoria em Bagdá supostamente continha centenas de milhares de volumes, quando a maior biblioteca da Europa tinha apenas algumas centenas. A Biblioteca de Córdoba teria contido 400 mil livros. Estas instituições não eram apenas repositórios, mas centros de atividade acadêmica vibrante onde estudiosos se reuniam para discutir, debater e desenvolver novas ideias. Os hospitais, bimaristãs, funcionavam não apenas como instalações médicas, mas também como centros de educação médica e pesquisa. O Hospital Adudi em Bagdá, o Hospital Nur em Damasco e o Mansuri no Cairo eram instituições enormes com equipes especializadas de médicos, farmacêuticos e enfermeiros. Estudantes de medicina recebiam treinamento prático com supervisão de médicos experientes, semelhante a residências médicas modernas. Observatórios astronômicos como o de Marag na Pérsia, fundado em 1259, e o de Samarcanda, fundado por Ulugh Beg em 1420, abrigavam instrumentos de precisão incomparável, permitindo observações astronômicas de notável exatidão. Estes observatórios frequentemente empregavam grandes equipes de astrônomos trabalhando colaborativamente em projetos de longo prazo como compilação de tabelas astronômicas. A mesquita, além de seu papel religioso primário, frequentemente funcionava como centro educacional comunitário, oferecendo aulas em diversas disciplinas. As mesquitas maiores tipicamente incluíam bibliotecas onde acadêmicos e estudantes podiam consultar textos importantes. A ciência islâmica medieval não era praticada exclusivamente por muçulmanos. De fato, alguns dos mais importantes cientistas trabalhando sob patrocínio islâmico eram cristãos ou judeus. Unayn ibn Ishaq, coordenador-chefe do movimento de tradução em Bagdá, era cristão nestoriano. Tabib Qurra, um influente matemático e astrônomo, era da fé sabeia. Os médicos judeus eram tão valorizados que mesmo governantes bem orientados religiosamente frequentemente os empregavam como médicos pessoais. Esta relativa abertura a talento não muçulmano refletia tanto pragmatismo quanto princípios religiosos. O Alcorão afirma que não há compulsão na religião, 2:256, e a jurisprudência islâmica geralmente protegia direitos básicos de não muçulmanos sob governo muçulmano. Mais praticamente, impérios multireligiosos complexos não podiam se dar ao luxo de alienar grandes segmentos de populações produtivas e muitas vezes altamente educadas. A transmissão do conhecimento islâmico para a Europa cristã ocorreu através de múltiplos canais. As regiões de contato cultural, como Sicília, governada por muçulmanos do século IX ao Xi, e especialmente Al-Ândalus, Espanha islâmica, foram cruciais. Toledo, reconquistada pelos cristãos em 1085, mas ainda com substancial população muçulmana e judaica, tornou-se centro de tradução no século XII. Estudiosos como Gerard de Cremona, Miguel Soto e Adelardo de Bate viajaram a Toledo para acessar textos árabes, traduzindo-os para o latim e introduzindo-os ao mundo acadêmico europeu. De forma semelhante, o estabelecimento de estados cruzados no Levante criou pontos de contato, embora muitas vezes hostis, entre culturas islâmica e europeia. A Escola Médica de Salerno, na Itália, tornou-se um hub para a tradução de textos médicos árabes. Comerciantes italianos, particularmente de Veneza, Gênova e Pisa, mantinham extensos contatos comerciais com o mundo islâmico, facilitando intercâmbios culturais e intelectuais. Estudiosos judeus frequentemente serviam como intermediários culturais cruciais, muitos dominando o árabe, hebraico e línguas europeias. A família Ibn Tibbon, por exemplo, traduziu numerosos textos filosóficos e científicos árabes para o hebraico, tornando-os acessíveis a estudiosos judeus na Europa, que por sua vez influenciaram pensadores cristãos. A influência do conhecimento islâmico na Europa foi profunda e multifacetada. Nas universidades medievais europeias, Avicena, Ibn Sina e Averroes, Ibn Rushd, eram tão reverenciados quanto Aristóteles. O próprio renascimento do aristotelismo que transformou o pensamento europeu medieval foi mediado por comentaristas muçulmanos. O cânone da medicina de Avicena permaneceu texto padrão em escolas médicas europeias até o século XVII. Em matemática, a introdução dos numerais arábicos, na verdade indianos, mas transmitidos à Europa via mundo islâmico, e conceitos algébricos revolucionaram tanto teoria matemática quanto aplicações práticas como contabilidade e engenharia. Leonardo Fibonacci, cujo Liber Abaci, 1202, popularizou estes métodos numéricos na Europa, estudou explicitamente com matemáticos árabes no norte da África.
Instrumentos astronômicos como o astrolábio e técnicas de navegação desenvolvidas por estudiosos muçulmanos foram adotados por europeus, contribuindo significativamente para a era dos descobrimentos. A farmacologia europeia foi transformada pelo conhecimento de drogas, tratamentos e métodos de preparação médica desenvolvidos em hospitais islâmicos. Algumas figuras-chave do início da Revolução Científica Europeia demonstraram familiaridade com fontes islâmicas. Copérnico, embora formulando sua teoria heliocêntrica revolucionária, utilizou ferramentas matemáticas desenvolvidas por astrônomos muçulmanos como o Teorema de Touzy. William Harvey, que demonstrou a circulação sanguínea, provavelmente conhecia o trabalho anterior de Ibn al-Nafis sobre circulação pulmonar. É importante evitar dois erros opostos ao avaliar esta transmissão de conhecimento. O primeiro é subestimar a extensão e importância da influência islâmica no desenvolvimento científico europeu. O segundo é retratar europeus como meros receptores passivos que simplesmente pegaram ideias islâmicas sem contribuição original. Na realidade, o processo foi mais dialético, com estudiosos europeus inicialmente aprendendo extensivamente com fontes islâmicas, depois desenvolvendo e às vezes transcendendo estas fundações em novas direções. A influência islâmica na ciência europeia inicial é frequentemente obscurecida por vários fatores. Traduções latinas de trabalhos árabes frequentemente omitiam nomes de autores muçulmanos ou os latinizavam até a irreconhecibilidade. Autores europeus nem sempre reconheciam abertamente fontes árabes, parcialmente devido a preconceitos culturais e religiosos. E a narrativa histórica tradicional da ciência frequentemente minimizou contribuições não europeias, construindo uma genealogia que salta diretamente da Grécia Antiga para o Renascimento europeu, ignorando os cruciais séculos intermediários. Historiadores recentes da ciência têm trabalhado para corrigir estas lacunas, revelando conexões mais complexas entre tradições científicas greco-romana, islâmica, indiana, chinesa e europeia. Este trabalho não apenas restaura a precisão histórica, mas também evidencia a natureza inerentemente transcultural e colaborativa do empreendimento científico. É importante também compreender as diferenças entre a ciência islâmica medieval e a ciência moderna. Enquanto cientistas muçulmanos enfatizavam experimentação, precisão matemática e evidência empírica, eles geralmente operavam dentro de arcabouços cosmológicos aristotélicos ptolomaicos, não desenvolveram método científico completamente formalizado, e não criaram as estruturas institucionais específicas, como academias científicas com revisão por pares, que caracterizariam ciência posterior. Ademais, a investigação científica não era secularizada como geralmente é hoje. Mesmo as mentes mais racionais e empiricamente orientadas como Ibn al-Haytham ou al-Biruni viam seu trabalho como complementar à fé religiosa, não separado dela. A ideia central era que, como o universo foi criado por Deus de acordo com princípios racionais, investigação racional revelaria a glória e sabedoria da criação divina. Esta perspectiva permitia significativa liberdade de investigação enquanto mantinha princípios religiosos fundamentais. A relação entre ciência islâmica medieval e teologia era complexa e evoluiu com o tempo. Diferentes escolas teológicas mantinham posições variadas sobre questões como livre-arbítrio versus determinismo, literalismo versus interpretação metafórica de textos religiosos, e o status da razão humana em relação à revelação divina. Estas diferenças teológicas algumas vezes influenciavam abordagens à investigação científica. A escola teológica Mutazilite, proeminente entre séculos VIII e X, enfatizava fortemente a razão humana e interpretação metafórica de textos religiosos quando necessário. Durante seu período de influência, especialmente sob o califa Al-Ma'mun, investigação científica especulativa floresceu. A subsequente ascensão da escola Esharite, que enfatizava mais a vontade divina e soberania, coincidiu com mudanças em algumas abordagens científicas, embora a correlação não seja simples nem direta. O teólogo Al-Ghazali, de 1058 a 1111, em seu influente A Incoerência dos Filósofos, criticou aspectos do neoplatonismo filosófico de Ibn Sina, particularmente proposições que considerava contradizerem ensinamentos islâmicos, como a eternidade do universo. Alguns historiadores anteriormente apontaram esta obra como ponto de virada que supostamente contribuiu para o declínio da ciência islâmica. No entanto, estudos mais recentes demonstram que tal interpretação é excessivamente simplificada e anacrônica. Al-Ghazali efetivamente criticou certos filósofos por ultrapassarem limites da razão em questões metafísicas, mas explicitamente apoiava investigação científica empírica, matemática, lógica e astronomia observacional. Ele próprio escreveu extensivamente sobre lógica e não se opunha à filosofia ou ciência por si, apenas alegações dogmáticas que considerava transgredirem revelação divina em questões além do alcance da verificação empírica.
A resposta subsequente de Ibn Rushd, Averroes, em A Incoerência da Incoerência iniciou um dos grandes debates intelectuais da história, envolvendo relações entre fé e razão, limites do conhecimento humano e metodologia adequada para diferentes tipos de inquirição. Este debate, longe de suprimir ciência, estimulou refinamento metodológico e epistemológico. É crucial reconhecer a diversidade do mundo islâmico medieval. O Islã sunita e xiita sustentavam diferentes estruturas de autoridade religiosa, impactando produção e disseminação de conhecimento. Tradições esotéricas como o sufismo e ismailismo desenvolveram suas próprias abordagens à relação entre conhecimento religioso e científico. Diferentes dinastias e regiões frequentemente adotavam diversas escolas de pensamento, resultando em ambientes intelectuais distintos. Por exemplo, Al-Ândalus, Espanha Islâmica, desenvolveu uma tradição filosófica e científica particularmente racionalista, representada por figuras como Ibn Rushd, enquanto Samarcanda sob o Ulugh Beg no século XV tornou-se especialmente notada por astronomia observacional precisa. O Cairo fatímida, xiita ismaili, cultivou abordagens esotéricas distintivas para conhecimento, enquanto o Irã safávida posterior desenvolveu uma sofisticada tradição de hikma, teosofia filosófica, integrando elementos de diversas tradições intelectuais. Um aspecto notável da ciência islâmica medieval foi sua natureza internacional. Estudiosos muçulmanos viajavam extensivamente buscando conhecimento, uma prática encorajada pelo dito tradicional atribuído ao profeta Muhammad: busque conhecimento mesmo que na China. Grandes centros de aprendizado atraíam estudantes e professores de todo o mundo muçulmano e além. Bagdá, sob os primeiros abássidas, era extraordinariamente cosmopolita, com estudiosos de origens árabe, persa, turca, berbere, centro-asiática, cristã, judaica e mesmo indiana trabalhando juntos. Esta diversidade intelectual contribuiu para dinamismo e inovação. Sistemas complexos de patronato permitiam que estudiosos viajassem de corte em corte, obtendo apoio de diferentes governantes. Correspondência acadêmica mantinha a comunicação entre intelectuais separados por vastas distâncias. Redes comerciais facilitavam o movimento não apenas de mercadorias, mas de ideias. A peregrinação anual a Meca, Hajj, proporcionava oportunidades regulares para intercâmbio intelectual entre muçulmanos de todos os cantos do mundo islâmico. Esta conectividade transnacional contrasta com relativa fragmentação da erudição europeia no mesmo período e parcialmente explica por que ciência islâmica avançou tão rapidamente. É impossível discutir adequadamente ciência islâmica medieval sem destacar algumas de suas figuras mais brilhantes. Já mencionamos Ibn Sina, Al-Khwarizmi, Ibn al-Haytham e Al-Biruni, mas muitos outros merecem reconhecimento. Jabir ibn Hayyan, Geber, considerado o pai da química moderna, desenvolveu métodos de destilação, sublimação e preparação de ácidos. Al-Kindi, filósofo dos árabes, escreveu influentemente sobre música, ótica, metalurgia e farmacologia, além de filosofia. Ibn Zuhar, Avenzuar, realizou importantes trabalhos em cirurgia experimental, incluindo primeiras descrições de traqueotomia. Omar Khayyam, hoje conhecido no Ocidente principalmente como poeta, fez avanços fundamentais em álgebra e astronomia, desenvolvendo um calendário mais preciso que o gregoriano. Ibn al-Nafis descobriu circulação pulmonar do sangue, refutando teorias de Galeno aceitas por séculos. Nasir al-Din al-Tusi, trabalhando sob patronato mongol, desenvolveu importantes modelos matemáticos em astronomia e trigonometria. Al-Zahavi, Abul-Qasis, produziu a primeira enciclopédia médica ilustrada, descrevendo centenas de instrumentos cirúrgicos e procedimentos. Ibn al-Baitar catalogou mais de 1.400 plantas medicinais e sua aplicação farmacêutica. Ibn Khaldun, como mencionado, revolucionou historiografia e estabeleceu bases para sociologia e economia modernas. As realizações destes polímatas demonstram extraordinária amplitude e profundidade da tradição científica islâmica. A ciência e tecnologia islâmicas não eram puramente teóricas, mas frequentemente tinham aplicações práticas significativas. Sistemas de irrigação sofisticados transformaram regiões áridas em terras agrícolas produtivas. Engenheiros hidráulicos muçulmanos construíram redes complexas de aquedutos, cisternas, poços, norias, rodas d'água e canats, aquedutos subterrâneos, que permaneceram em uso por séculos, alguns até hoje. Moinhos de vento para moagem, bombeamento d'água e outras aplicações foram aperfeiçoados e largamente utilizados. Tecnologia têxtil avançou significativamente, com novos métodos de tingimento, fiação e tecelagem.
Metalurgia prosperou, com artesãos muçulmanos desenvolvendo técnicas superiores para a fabricação de aço, especialmente o famoso aço de Damasco usado em espadas excepcionalmente fortes e afiadas. Técnicas agrícolas foram transformadas pela introdução de novas culturas e métodos. Os árabes disseminaram culturas como cana-de-açúcar, arroz, cítricos, algodão, manga e muitas outras através de seu império, frequentemente desenvolvendo técnicas de cultivo adaptadas a novos ambientes. Manuais agrícolas detalhados foram compilados, como o Compêndio Andaluzi de Ibn al-Alvon, que descrevia centenas de plantas e técnicas de cultivo. A navegação marítima beneficiou-se enormemente de inovações islâmicas. Cartógrafos muçulmanos produziram mapas marítimos precisos incorporando conhecimento de marinheiros experimentados. Navegadores desenvolveram ou aperfeiçoaram instrumentos como o camal, usado para determinar latitude, e astrolábio marinhos. A arquitetura naval também avançou, com novos designs de velas e cascos. Engenharia militar evoluiu, com significativos desenvolvimentos em fortificações, catapultas, armas de cerco e primeiras armas de fogo. Grandes cidadelas como a Cidadela do Cairo e o Alhambra em Granada demonstram sofisticação de engenheiros militares muçulmanos. A civilização islâmica também transmitiu à Europa conhecimento sobre pólvora, originalmente da China, e suas aplicações militares. Tecnologia de papel, inicialmente aprendida dos chineses após a Batalha de Talas em 751 d.C., foi significativamente desenvolvida. Moinhos de papel foram estabelecidos através do mundo islâmico, tornando o papel muito mais acessível que pergaminho ou papiro. Esta disponibilidade de material de escrita relativamente barato foi fundamental para a difusão do conhecimento e literatura. A fabricação de vidro alcançou novos patamares, com artesãos criando vidraria decorativa e científica sofisticada. Química aplicada resultou em novos pigmentos, medicamentos, perfumes e materiais. O processo para a destilação de perfumes e óleos essenciais, por exemplo, foi significativamente aperfeiçoado. Tecnologias práticas do cotidiano também avançaram. Serviços postais organizados conectavam distantes partes do império. Sistemas bancários e financeiros sofisticados facilitavam o comércio internacional. Tecnologia de moagem melhorava a eficiência da produção de alimentos. Planejamento urbano incorporava considerações práticas como abastecimento de água, eliminação de resíduos e proteção contra incêndios. Um tema recorrente ao analisar ciência islâmica medieval é sua natureza fundamentalmente integrada. Enquanto ciência moderna tende à hiperespecialização, com subdisciplinas se tornando cada vez mais isoladas entre si, estudiosos islâmicos tipicamente trabalhavam através de múltiplos campos, vendo-os como facetas interrelacionadas de um esforço unificado para compreender realidade divina. Este holismo derivava parcialmente de visão de mundo religiosa que percebia a unidade fundamental, Tawhid, subjacente a toda existência. Estudiosos buscavam padrões, correspondências e princípios unificadores conectando diversos fenômenos. Medicina não era separada de astronomia, química ou psicologia. Matemática permeava todas as disciplinas, e filosofia proporcionava arcabouço conceitual integrando conhecimento especializado em visão coerente de cosmos. Enquanto esta abordagem às vezes limitava desenvolvimento de disciplinas altamente especializadas, também facilitava conexões criativas interdisciplinares e visão mais holística de empreendimento científico que algumas vezes se perde na fragmentação da academia moderna. A estética também desempenhava papel importante na ciência islâmica. Manuscritos matemáticos e astronômicos frequentemente apresentavam diagramas belamente renderizados não apenas por propósitos decorativos, mas porque elegância e clareza visual eram consideradas reflexos da verdade subjacente sendo expressa. Instrumentação científica era meticulosamente elaborada, combinando precisão com qualidade artística. Mesmo classificação de conhecimento refletia preocupações estéticas junto com considerações lógicas. Al-Farabi, por exemplo, concebeu ciências como formando hierarquia harmoniosa, ascendendo de disciplinas práticas através ciências teóricas até metafísica. Esta sensibilidade estética ressoa com visão científica contemporânea que frequentemente valoriza elegância matemática e simplicidade explicativa. A natureza muitas vezes colaborativa da ciência islâmica medieval contrasta com estereótipos de cientista solitário. Projetos astronômicos principais, como as tabelas despreparadas sob direção de Al-Ma'mun ou posteriormente por Ulugh-Beg, envolviam equipes de astrônomos trabalhando juntos em observações coordenadas. Hospitais funcionavam com equipes especializadas de médicos, farmacêuticos e outros profissionais.
Grandes projetos de tradução eram necessariamente empreendimentos de grupo, com especialistas em diferentes línguas e disciplinas colaborando para transferir textos complexos entre tradições culturais. Relações mestre-aluno eram centrais, com conhecimento sendo transmitido não apenas através de textos escritos, mas via instrução direta e aprendizado prático. Esta natureza social da ciência islâmica era refletida em instituições como círculos de estudo informais, halqas, academias formais, como Casa da Sabedoria, seminários acadêmicos, majlis e bibliotecas públicas. Tais instituições proporcionavam espaços para intercâmbio intelectual regular, crítica acadêmica e cultivo de comunidades de prática. O sistema de ijaza, licenciamento acadêmico, garantia padrões intelectuais enquanto traçava linhagens de transmissão acadêmica. Um estudioso receberia ijaza de seu professor, autorizando-o a ensinar um texto ou assunto específico. Estas cadeias de autoridade acadêmica podiam ser traçadas através de gerações, criando senso de continuidade e responsabilidade coletiva pela preservação e avanço do conhecimento. É interessante notar que mulheres participaram significativamente na erudição islâmica medieval, embora suas contribuições sejam frequentemente menos documentadas que as masculinas. Mulheres como Fátima Al-Fihri fundaram instituições educacionais. Ela estabeleceu a Universidade Al-Karavi em Fez, Marrocos, em 859, considerada por muitos a universidade operacional mais antiga do mundo. Astrolabistas femininas como Mariam Al-Ijlia, também conhecida como Al-Astrolabi, eram conhecidas por fabricar instrumentos astronômicos precisos. Várias mulheres trabalharam como médicas, parteiras e cirurgiãs, algumas deixando textos médicos influentes. Casas reais frequentemente incluíam médicas para atender membros femininos da família, que por razões culturais preferiam ser tratadas por mulheres. Muitas participaram como professoras, principalmente de outras mulheres, em campos como lei islâmica, hadith, ditos do profeta e literatura. A busca por conhecimento científico no Islã medieval não pode ser divorciada do contexto religioso maior. O Alcorão repetidamente incentiva observação e reflexão sobre fenômenos naturais como sinais, ayah, da presença e poder divinos. Numerosos versos incentivam fiéis a contemplar criação, céus e astros, montanhas e mares, padrões climáticos e processos biológicos. Esta orientação religiosa teve implicações importantes. Primeiro, proporcionou sanção divina para empreendimento científico, contra possíveis acusações de que investigação natural representava presunção humana ou afastamento de questões religiosas adequadas. Segundo, enquadrou a investigação científica não como empreendimento puramente utilitário ou intelectual, mas como forma de adoração e fortalecimento de fé. Terceiro, encorajou a atitude de profunda admiração e respeito por fenômenos naturais, semelhante ao que muitos grandes cientistas modernos descrevem como inspirando seu trabalho. De fato, pode-se argumentar que ciência islâmica medieval difere de ciência moderna menos em seus métodos básicos de observação, experimentação e raciocínio matemático que em seu enquadramento religioso geral. Enquanto cientistas modernos frequentemente, embora não universalmente, adotam estrutura metodologicamente naturalista que exclui considerações teológicas de explicações científicas, cientistas islâmicos medievais viam ordem natural como fundamentalmente dependente e reveladora de realidade divina subjacente. Este enquadramento religioso não necessariamente impedia a investigação empírica rigorosa. Al-Biruni, por exemplo, era simultaneamente muçulmano devotamente religioso e empirista meticuloso que insistia em testar teorias contra observações cuidadosas. Ele criticou abertamente hipóteses não sustentadas por evidência, mesmo quando apoiadas por autoridades respeitadas. Para ele, como para muitos cientistas muçulmanos, reverência pelo Criador exigia honestidade intelectual e rigor ao estudar criação. O legado da ciência islâmica medieval permanece visível hoje de múltiplas maneiras. Mas, obviamente, muitas inovações específicas, de algoritmos à cirurgia moderna, derivam diretamente de contribuições islâmicas. Mais fundamentalmente, própria prática institucionalizada de ciência como empreendimento sistemático, empírico, matemático e colaborativo deve muito à tradição científica islâmica. Ironicamente, enquanto a Europa renascentista absorvia e desenvolvia conhecimento islâmico medieval, grande parte do mundo islâmico gradualmente perdia contato com sua própria herança científica. Colonialismo europeu subsequente frequentemente impunha sistemas educacionais ocidentais que marginalizavam tradições intelectuais indígenas. Em muitas sociedades muçulmanas contemporâneas, redescobrimento e reavaliação da herança científica islâmica é parte de esforço mais amplo de renovação intelectual pós-colonial. Este processo é complexo.
Alguns enfatizam relevância contínua de enquadramento religioso tradicional para a ciência, argumentando que a integração islâmica de conhecimento científico e religioso continua oferecendo alternativa valiosa ao secularismo científico ocidental. Outros focam mais em recuperar contribuições técnicas específicas de cientistas muçulmanos históricos, demonstrando prioridade islâmica em várias descobertas. Ainda outros veem a história da ciência islâmica principalmente como inspiração para engajamento renovado com ciência moderna em seus próprios termos. Academicamente, estudos recentes de ciência islâmica estão afastando-se de narrativas problemáticas anteriores que ou romantizavam sabedoria oriental mística ou buscavam validar ciência islâmica apenas na medida em que antecipava conceitos científicos modernos. Em vez disso, estudiosos contemporâneos enfatizam compreensão da ciência islâmica em seus próprios termos, reconhecendo simultaneamente seu papel crucial na história global da ciência. Educacionalmente, vários países islâmicos estão trabalhando para integrar conscientização da herança científica islâmica em currículos científicos modernos. Universidades no mundo muçulmano crescentemente oferecem programas em História da Ciência Islâmica, enquanto museus como o Museu da História da Ciência e Tecnologia no Islã em Istambul exibem conquistas científicas islâmicas históricas. Para concluir, a história da ciência e tecnologia islâmicas medievais representa um dos mais brilhantes capítulos no progresso intelectual humano. Por séculos, enquanto grande parte da Europa lutava com fragmentação política e estagnação cultural após queda de Roma, o mundo islâmico cultivou civilização sofisticada onde razão e fé, observação empírica e especulação teórica, avanço tecnológico e expressão artística coexistiam produtivamente. A imagem do crescente islâmico iluminando ciências captura esta realidade histórica. Acadêmicos trabalhando sob égide do Islã preservaram, traduziram, criticaram, sintetizaram e expandiram herança científica de civilizações anteriores, adicionando suas próprias e substanciais inovações. Construíram instituições educacionais, hospitais, observatórios e bibliotecas que estabeleceram novos padrões para empreendimento intelectual organizado. Sua abordagem frequentemente interdisciplinar, internacionalista e empiricamente fundamentada ao conhecimento antecipava aspectos-chave da prática científica moderna, enquanto seu enquadramento do empreendimento científico como consistente com e revelador de verdade religiosa oferece perspectiva provocativa sobre relação entre ciência e fé. Enquanto você adormece, imagine-se caminhando pelos corredores da lendária Casa da Sabedoria em Bagdá no século IX, ou visitando o sofisticado Hospital Mansuri no Cairo do século XIII, ou observando astrônomos trabalhando com instrumentos precisos no Observatório de Samarcanda no século XV. Visualize a luz de lâmpadas a óleo brilhando em manuscritos contendo diagramas geométricos complexos, fórmulas matemáticas elegantes, ou ilustrações meticulosas de instrumentos cirúrgicos. Escute os debates animados entre estudiosos em árabe, persa, grego e sânscrito, compartilhando observações e refinando teorias. Este foi o mundo que o crescente islâmico iluminou, um mundo onde conhecimento era valorizado como dádiva divina e busca por compreensão era considerada chamado sagrado. Um mundo que, em sua melhor expressão, demonstrava como religião e razão, tradição e inovação, diversidade e unidade poderiam coexistir produtivamente. Como buscador de conhecimento em nossa própria era, você é parte da linhagem estendendo-se através destes antigos sábios até hoje. Boa noite, e até nossa próxima viagem pela história.